Mas estamos a falar de um perfil de imigrante cada vez mais especializado, de malta que andou na universidade e que acha que em Portugal só vai ganhar 2 ou 3 mil euros e gostava de ganhar 7 ou 8. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do Por Outro Lado, um podcast moderado por mim, Tomás Amaro Monteiro, e que tentou, ao longo dos últimos 8 episódios, desmistificar preconceitos e estereótipos associados à política e à história nacionais. O tema de hoje, e para fecharmos com chave de ouro, é verdade que esta é a geração mais bem preparada de sempre. E para responder a esta pergunta, eu tenho comigo o João Maria Joné, consultor político. Olá, João Maria. Olá, tudo bem? João Maria, eu vou começar, à semelhança de todos os outros episódios, com uma citação alusiva ao tema de hoje, que começa da seguinte forma. Nós hoje dizemos, com muito orgulho, que finalmente temos a geração mais bem preparada de sempre, mas há outra história que é preciso começarmos a contar. É que nós estamos a preparar a geração que ainda vai ser melhor preparada do que a atual. A afirmação é de António Costa, então Primeiro-Ministro, em janeiro de 2020, e desde há uns anos para cá que se referem à geração Z, aquela que é nascida entre meados de 1990 e o fim da primeira década dos anos 2000, como a geração mais bem preparada de sempre, isto é que tem maior facilidade de acesso à informação e, por isso, mais conhecimento. É, ainda assim, e de acordo com alguns, uma geração que viveu sempre em crise. É económica, é da pandemia, é da habitação, etc, etc. Dizem também que esta será a primeira geração a viver pior que a anterior. Por outro lado, Portugal tem vindo a cair nos rankings internacionais de desempenho escolar, nomeadamente nos testes PISA, que revelaram uma quebra sem precedentes global. E, portanto, aqui com este enquadramento muito curto, eu queria perguntar-te se tu consideras que esta é, efetivamente ou não, a geração mais bem preparada de sempre. Antes de mais, agradeço o convite e agradeço a ideia de que eu poderia representar a geração mais bem preparada de sempre, apesar de achar que seja por exceção à regra e não por representar a regra em si. Mas a minha maneira de olhar para o mundo leva-me normalmente a achar, enquanto crente no progresso e no capitalismo, que o momento em que nós estamos é sempre o melhor momento até agora. No geral, historicamente falando, economicamente falando, e portanto tenho muita dificuldade em não achar que a geração mais recente é a geração mais bem preparada de sempre, no sentido é que é a que tem melhores condições económicas, a que tem melhores condições de saúde, de educação. Eu sou um otimista nesse aspecto e, portanto, tal como o anterior Primeiro-Ministro, temos essa semelhança. E, portanto, sim, acho que dizer que a minha geração é a mais preparada de sempre e que a das pessoas 10, 15 anos mais novas que eu vai ser mais bem preparada do que a minha, acho que é um bocadinho uma evidência. Eu por acaso tive essa discussão durante as europeias, nos debates, a pensar na rapidez com que os candidatos ligeiramente mais velhos que eu, mas de 28, 29 anos, o Sebastião Bugalho e o Francisco Paupério, a rapidez com que eles se transformaram em candidatos muito preparados, a comparar com, se calhar, pessoas que têm 20, 30, 40 anos daquilo. E tu ficas tipo, de facto, pessoas desta idade têm uma série... Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe numa empresa ou num organismo público, eu tenho já as duas experiências, percebe que há uma série de coisas hoje em dia que tu precisas de saber tecnologicamente, maioritariamente, mas no geral há uma série de momentos de rapidez de raciocínio necessários em que eu acho que a minha geração está muito bem equipada. Não quer dizer que as anteriores não estejam muito bem equipadas para outro tipo de desafios, que se calhar a minha já descurou um bocadinho. Eu acho que há coisas piores na minha geração do que nas anteriores, e haverá sempre em todas as gerações. Não sou totalmente otimista. Há coisas em que perdes um bocadinho a capacidade, seja, há de haver muito menos pessoas na minha geração capazes de arranjar uma fuga de água dentro da sua própria casa. Há de haver muito menos pessoas na minha geração
capazes de subsistir do campo se precisarem disso. Esse tipo de coisa. E dependendo das circunstâncias, isto pode ser a geração mais mal preparada de sempre. Claro. Não é? Se houver um apocalipse nuclear e deixar de haver eletricidade, se calhar isto é a geração mais mal preparada de sempre. Mas no geral, acho que sim, e já noto isso porque eu comecei a fazer um percurso de redes sociais e a perceber que em relação a mídia tradicionais, não sei o que, dava para chegar mais rápido a determinadas coisas do que alguns mídia tradicionais, certo? Interagir mais diretamente com as pessoas, responder mais ao que elas querem saber no momento, porque percebes as tendências de redes sociais. Eu comecei em 2019 com 21 anos a fazer isto, mais ativamente em redes sociais, e eu sinto-me completamente desatualizado, tipo, eu não sei mexer no TikTok. E a minha irmã tem menos de 6 anos, 5 anos e tal que eu, e sabe perfeitamente como é que eu devia mexer no TikTok. Tens de pedir ajuda da tua irmã para te... E o meu irmão de 12 anos há de saber como é que se mexe em YouTube Shorts, ou logo é que ele vê. Mas pronto, eu já me sinto completamente atrás da curva. Portanto, sim, não tenho dúvidas que estive na geração mais preparada sempre e que virá aí outra, nesse aspecto. A esse propósito, a Leonor Caldeira, advogada e vencedora do Prémio Nelson Mandela no Visão Fest 2022, referiu que investimos na nossa formação para ter a qualidade de vida correspondente, mas as expectativas incutidas pelos nossos pais não se verificaram. Isto referindo-se à juventude da sua geração. A geração mais bem preparada de sempre traduz-se obrigatoriamente ou contextualmente no maior número de oportunidades de sempre? Sim, eu à medida que o tempo vai avançando tenho sido cada vez mais cético desta coisa de enquanto geração haver um grande choradinho de que tudo é péssimo e tudo é mau. Obviamente há dificuldades para a minha geração, dificuldades diferentes do que havia nas gerações anteriores. Eu lembro, há uns tempos houve uma polémica no Twitter que era o Luís Paixão Martins a dizer que quando ele era mais novo, quando tinha 20 anos, a inflação era 40%, portanto não se queixassem, porque ele conseguiu comprar uma casa no Lumiar, ou o que era. Convenhamos que era mais fácil por outras razões, claro, que não a inflação, claro, não é? Mas eu acho que todas as gerações enfrentam desafios próprios, o que não quer dizer que a minha geração não enfrente muito menos desafios do que as que vieram. Há muito mais pessoas da minha geração que vão para a universidade, muito mais pessoas com... eu acho um bom exemplo é olhar para o perfil do imigrante português. É passar de um imigrante que tem que sair daqui para subsistir, para sobreviver, para não passar fome, para não estar na pobreza extrema, para poder ter um par de sapatos, que era o que acontecia há 50 anos, e o imigrante agora que sai, muitas vezes, também ainda há obviamente imigrantes desses que precisam de sair para ganhar dinheiro, mas estamos a falar de um perfil de imigrante cada vez mais especializado, de malta que andou na universidade e que acha que em Portugal só vai ganhar 2 ou 3 mil euros e gostava de ganhar 7 ou 8. Isso não é propriamente o mesmo tipo de desafio que nós tínhamos há 50 anos, não é? É uma posição de privilégio e nesse sentido eu acho que promete sempre muita coisa, não é? E há muito essa conversa de que o 25 de Abril prometeu muitas coisas que não cumpriu e que as gerações anteriores prometem muitas coisas que não cumprem, mas o giro, eu gosto muito de ler a história por isso. Todas as gerações acham isso da geração anterior. Que lhes prometeram muita coisa e que o mundo ia ser ótimo. E normalmente acham neste ponto dos 20, 30 anos, que é normal, que é tu passas da romantização da tua infância de vai tudo ser espetacular e é tudo espetacular para sou um adulto que chatice, era tudo ótimo e agora já não é, e agora há imensos problemas. Essa entrada, nós estamos a assistir com a presença de muitos jovens no espaço mediático a essa espécie de crise do quarto de idade melodramática, de tudo é desafios e de repente tenho que lavar a roupa e lavar a louça. E estás a dizer que tens desafios únicos e espetaculares que ninguém teve e que te vão impedir de crescer. Há de facto coisas que estão a impedir a minha geração de andar um bocadinho mais para a frente, nomeadamente a questão da falta de oferta de habitação, mas lá está, muito mais pessoas têm a hipótese de se safarem disso emigrando, muito mais pessoas têm a hipótese de teletrabalhar no interior do país do que haveria antes e se calhar conseguem com determinados trabalhos viver em zonas mais que seja mais acessível a viver.
não digo que isto seja um cenário ótimo, mas todas as gerações enfrentaram problemas. Têm desafios muito próprios e sentem-se defraudadas em relação aos pais e aos avós. Agora, obviamente, eu nisso acho que se calhar até já estamos... É normal no comentário político e social te andares um bocadinho desfasado do que é que são as tendências. Nós estamos um bocadinho a comentar uma coisa que foi consequência de políticas económicas dos anos 80 e que se sentiu há 10 anos, certo, que é desigualdade crescente e resultante de uma espécie de desmantelamento dos Estados sociais ocidentais, e essa desigualdade crescente resultar numa espécie de estagnação do elevador social. Isso era super verdade há 10 anos e é menos verdade hoje em dia. Nós, neste momento, nesta década, já vamos quase a meio da década de 20 do século XXI, não é? E nesta década já tens assistido a uma redução de desigualdade e a um aumento de oportunidades. É que eu acho que esta classe dos jovens bem-sucedidos que comentam não está a assistir propriamente, porque isto é uma coisa... O fenómeno de redução das desigualdades não lhes toca. Certo. É um momento em que, de repente, o carpinteiro ganha muito mais, o mestre de obras ganha muito mais, o agricultor ganha muito mais, porque houve uma saída muito grande de pessoas dessas profissões. E elas continuaram com o mesmo nível de procura, ou se calhar um bocadinho menos, mas com muito menos pessoas a concorrer, e portanto de repente se tu queres chamar um canalizador ou um eletricista custa-te muito mais, e isso para as pessoas de classe média dos trabalhos dos serviços parece tipo, a vida está mais cara e o elevador social não anda, mas na verdade o elevador social nos últimos 5, 10 anos tem andado um bocadinho mais do que estava a andar, porque quem tem menos qualificações, isso vê-se cá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, quem tem menos qualificações tem vindo a ver o seu trabalho cada vez mais valorizado em relação ao pouco que valia antes, e isso tem sido um desenvolvimento interessante, tal como a crise da inflação, que se calhar a classe média e até os mais ricos sentem como estou a perder imenso dinheiro. De facto, as crises de inflação normalmente custam muito mais ao topo, que tem muito capital, não é, acumulado, e portanto que desvaloriza muito, do que quem tem pouco capital e que se calhar vê só a inflação dos produtos que vende ou dos serviços que vende a beneficiar a sua subida, e enquanto há uma descida relativa dos mais ricos. Portanto, eu não estaria tão pessimista como a Leonor para as promessas não cumpridas, porque eu acho que estamos num caminho em que essas promessas estão mais perto de estar cumpridas do que alguma vez estiveram. E tu achas que há um dado interessante, que é 9 em cada 10 jovens em Portugal têm ensino secundário, mas 3 em cada 4 jovens entre os 18 e os 35 anos têm salários líquidos até os 1.000 euros líquidos. Consideras que este dado vai ao encontro disso que estás a dizer, do facto de haver cada vez mais profissões que não são necessariamente muito qualificadas, que permitem oferir bons rendimentos, ou isto é um dado crónico da geração em que nós estamos hoje inseridos? Eu acho que Portugal não tem ainda uma economia, e eu por acaso ontem vi um dado sobre isso, que era sobre o aumento de salários reais a comparação com 1990, ajustados à inflação. Era uma coisa a dizer mal de Itália, porque Itália é tipo dos poucos países desenvolvidos que têm menos salários reais, menos 4,4 pontos percentuais do que tinha em 1990. Houve um decrescimento do valor do salário real. E depois a Grécia, que sobe pouquinho, mas nós Portugal até estamos no pelotão que sobe bastante, estamos quase no topo daquele gráfico. E eu acho que às vezes se calhar é isso, nós esquecemos-nos muito rápido de onde é que viemos em termos de alfabetização, formação média. Eu normalmente quando sou convidado para falar em universidades e me falam disto das qualificações e como é que a geração mais bem preparada de sempre ganha tão pouco. E eu digo, é porque o país tem um problema geral de capital humano, não é só porque a nossa geração de repente dá um salto grande de capital humano que o país vai dar todo. Nós temos os empresários com menos formação da Europa, os com menos formação da Europa. Isso tem impacto no rendimento que as empresas têm. Nós temos acumulação de capital em pessoas que se calhar não estão tão preparadas para dar saltos de crescimento nas suas empresas e preferem um modelo mais familiar, tradicional, de pouco risco, do que muitos outros países. Portanto, é normal que quem queira oferecer salários de economia hiperdinâmica não os encontre aqui,
porque a minha geração não é ainda a geração, e já há empreendedores da minha geração, obviamente, mas a minha geração ainda não é a geração dominante. A tendência é que melhore, ou a semelhança daquilo que acontece com a geração mais bem preparada de sempre, se calhar daqui a 30 anos vão olhar para a nossa geração empresária e vão dizer também que somos poucos qualificados? Eu acho que são as duas coisas, ou seja, eu acho que vai melhorar e acho que as expectativas são tramadas, não é? E portanto, por mais que a coisa melhore, se tu desse esse número de formação no ensino secundário e até do ensino superior aos ministros da educação do Bloco Central ou do Cavaco Silva, eles ficavam tipo, uou, certo. grande número, sim senhora, conseguimos. Mas hoje em dia olhas e fica tipo, sim, mas as pessoas ganham 1000 euros. E depois quando as pessoas ganharem 2000 euros vai ser assim, mas ainda não têm em casa. E há de ser sempre uma coisa qualquer. Portanto, eu tenho a certeza que daqui a 30 anos vão olhar para a minha geração e vão dizer, falharam nisto e naquilo. Obviamente que estas coisas não são só expectativas, há dados e há gerações que se calhar tiveram mais material para chegar a determinadas coisas e não chegaram. A geração dos baby boomers do pós-guerra teve uma espécie de tempestade perfeita, até no bom sentido, não no mau. Teve um momento dourado, chamados 30 gloriosos, em que tu tens boa dinâmica demográfica, tens um estado social bastante abrangente, tens crescimento económico em barda, e se calhar nesse momento houve algum desperdício, mas lá está, se nós também estivéssemos numa geração de abundância, se calhar também, de certeza, que desperdiçaríamos alguma coisa. A ideia é ir aperfeiçoando e melhorando na certeza que os nossos filhos e os nossos netos vão falar mal de nós na mesma. Nessa linha daquilo que estavas a referir agora, como é que tu olhas para o Acordo de Bolonha? Há já quem defenda, inclusive até gente relativamente próxima de mim, que devíamos voltar atrás com o Acordo de Bolonha, voltarmos a licenciaturas de 5 anos. Isto faz sentido? Eu percebo de onde é que isso vem. Eu só fiz uma licenciatura de 3 anos, depois inscrevi-me no mestrado, mas fartei-me um bocado daquilo. E eu percebo a ideia até psicológica de tu quereres a estabilidade de estar 5 anos numa coisa e disso ser ok, suposto. Porque a meta da licenciatura foi uma coisa que se criou e a meta do mestrado já há muito em círculos, em determinados círculos, já há muito essa conversa do sim, mas também tens que ter um mestrado hoje em dia, mas ainda não é uma coisa uniforme pela sociedade. E eu acho que as pessoas, quando saem de uma licenciatura, têm que se, lá está, provocando aquela crise do quarto século que eu estava a falar, têm que se tirar à vida de uma maneira que se calhar aos 21 anos não estão bem prontas, e se calhar faz sentido essa ideia de ficarem um bocadinho, ou pelo menos esse desejo de ficarem um bocadinho mais de tempo a estudar e terem um bocadinho mais de estrutura. Eu lembro-me de acabar a minha licenciatura e ficar tipo, pô, quem é que faz o meu horário? Tipo, como é que é isto de... Eu não sei se os cursos, ainda há cursos de 4 anos, como o curso de Direito, não é? Não sei se os cursos ganhariam, claro que ganhariam um bocadinho mais, mas não sei se ganhariam particular abrangência, e não sei se é isso que vai transformar as qualificações das pessoas. Eu acho que em muitos casos aprende-se mais na universidade, na interação social da universidade, de sair das bolhas locais em que as pessoas vivem. Certo. E também com o que se ganha curiosidade numa aula e se calhar se vai investigar um bocado, certo, do que propriamente com a parte curricular. Eu não conheço ninguém, ou quase, acho que não conheço ninguém que tenha passado a vida na universidade nas aulas, ou seja, tenha ido às aulas todas e tenha tirado das aulas tudo o que tirou dali. Portanto, a coisa dos 3, 5 anos, eu gosto da coisa da quantidade de anos, porque eu sou um liberal e gosto de liberdade, gosto das pessoas que escolham, tipo, agora vou embora, estou farto de estar aqui. Mas percebo essa necessidade de estrutura, por outro lado, e percebo, é isso, acaba uma pessoa que pode acabar um curso de Bolonha, acabando em junho, não é? Metade das pessoas que nascem na segunda metade do ano, acabam esse curso com 20 anos. Eu percebo que se sintam muito novas e que se calhar, acima de tudo, eu diria que é mais uma questão de, e eu estaria mais à vontade, estou mais à vontade para falar da questão de porque é que as pessoas sentem falta dessa estrutura,
do que a própria questão curricular, porque eu não sei bem como é que seria Certo. hoje em dia. Mas acho interessante que, lá está, as pessoas, e entrando também na lógica mental que falávamos sobre as gerações, as pessoas têm sempre essas tendências nostálgicas. Antigamente é que eu tinha isto e isto era bom, e agora, É verdade. E agora isto já não é tão bom. E nós vivemos sempre um bocadinho à boleia da zona de tempo sobre a qual tínhamos nostalgia, não é? É mais do que viver na modernidade e a andar para a frente e o que é que queremos fazer, nós vivemos sempre em relação ao período de tempo sobre o qual estamos nostálgicos, o que neste momento é crítico e caótico, porque são os anos 80, onde as pessoas se vestiam e cantavam mal. Mas eu espero, como liberal, que quando começarem a ser os anos 90, a coisa da nostalgia, isto melhora um bocadinho. Porque enquanto forem os anos 60, 70 e 80, que é onde nós ainda estamos aqui um bocadinho, vamos andar com uma série de saudosismos que eu preferiria não ter. João Maria, para acabarmos, eu queria te pedir uma, não vou dizer uma proposta, mas uma espécie de uma recomendação muito concreta. Nós falámos sobre isso várias vezes aqui ao longo do nosso episódio. 1 em cada 3 jovens nascidos em Portugal, que têm hoje entre 15 e 39 anos, deixaram o nosso país e residem atualmente noutros países. E de acordo com o Observatório de Imigração, nós estamos a falar de cerca de 850 mil jovens. Na tua opinião, e eu sei que é uma pergunta que até pode dar até bastante vasta, como é que se trava este êxodo? Novamente, liberal, portanto eu não quero travar o êxodo. Eu não quero travar o êxodo, eu quero que quem queira ficar e quem queira sair, saia. Certo. Portanto, eu não tenho uma posição sobre travar o êxodo e acho que o querer ficar depende das condições existentes e tu às vezes podes partir para criá-las e eu acho que nós estamos, enquanto país, a avançar nesse sentido e temos algumas oportunidades espetaculares neste momento para avançar nesse sentido. Deixa-me só perguntar uma coisa. Tu partes do pressuposto então que estes 850 mil jovens partiram porque efetivamente estariam melhor lá fora, certo, por causa da condição salarial, mas tu assumes que não há uma tendência preferencial para eles ficarem cá, junto das suas famílias e dos seus amigos? Eu acho que quem imigra pesa essa decisão. Okay. Eu, por exemplo, tendo essa hipótese em cima da mesa e já a pus várias vezes, ganharia mais, mas gosto de sol e de praia. Sou uma pessoa assim um bocadinho simples nesse aspecto e gosto de estar ao pé da minha família e faz-me confusão não estar. E eu percebo que muita gente tenha estas minhas opiniões e tenha sentido mais obrigada do que eu, por estar menos confortável do que eu, a sair. Isso obviamente que é complicado e não há maneira de eu não me solidarizar com isso, porque felizmente não tive esse problema. Mas eu acho que não podemos estar a fazer muito mais do que estamos a fazer e se começarmos a fazê-lo, começamos a criar um problema de justiça social que eu acho complexo e que funciona para várias gerações. Todas as gerações acham que merecem a esmagadora maioria dos apoios do Estado, tal como todas as pessoas, não é? Ou muitas pessoas. Aquela conversa sempre que tens com empresários, ainda por cima cá em Portugal, onde o peso do Estado é muito grande, que é, pois, isto é só subsídios, mas o Estado deu-me isto, mas também foi só isto. E tu ficas assim, isso já foi um bocado. Às vezes, outras vezes não, mas o que é que eu queria dizer com isto? Que criasse um sistema em que há uma discriminação positiva muito grande para jovens, eu não sei se, na lógica do objetivo ser vou parar este êxodo, não sei se não é um exagero. Eu acho que criar-se um sistema, estou preocupado com isto, porque as pessoas não sentem de todo que têm condições, e criarem-se melhores condições, obviamente, acho que o país no geral está-se a tornar mais atrativo economicamente e a ter muito mais empregos de qualidade do que tinha e até a capacidade de receber pessoas. Eu tenho amigos nessa situação que foram para fora e voltaram trabalhando remotamente no trabalho em que trabalhavam fora, porque isso é cada vez mais possível. Mas tenho noção que isso é privilégio, é uma questão muito mais da nossa classe média para nos direcionarmos, que é as pessoas muitas vezes saem para ganhar este dinheiro porque não se conseguem emancipar cá. E portanto a grande coisa que eu acho que falta, porque nós somos um país
a crescer a um nível bastante razoável em comparação com o resto da Europa. Somos um país com condições específicas muito espetaculares neste momento, particularmente a energia está baratíssima aqui, isso atrai muita gente, muitas empresas, reduz muito os custos operacionais aqui. A imigração que nós atraímos criou um dinamismo demográfico e económico muito grande nos nossos setores primários, apesar das pessoas poderem fazer críticas às condições em que essas pessoas estão, elas trouxeram muita atividade económica que não havia antes. Mas falta-nos ainda, e falta-nos, se a nossa população está a crescer, um plano grande para para onde é que as pessoas vão viver. E isso é que ainda não há, nem do governo anterior, nem deste, ainda não houve um grande plano, tipo, bora fazer dezenas de milhares de casas e construir um parque habitacional que responda ao dinamismo que a nossa economia pode ganhar, porque nós neste momento é isso. A minha única preocupação é essa, é as pessoas que nós estamos a perder, em que estamos a perder dinheiro sem necessidade, em que é só, esta pessoa queria imenso ficar cá, mas não se conseguindo emancipar, sai, só não se consegue emancipar por causa do preço das casas. Certo. Portanto, obviamente tenho essa preocupação, mas acho que, lá está, estaria muito menos preocupado com o nosso perfil de imigrante agora, com essas 850 mil pessoas, do que estaria há 40 ou há 50 anos, porque já não são pessoas que vivem numa aldeia em que se calhar não garantem comida ao fim do mês, são pessoas que não conseguem sair de casa dos pais. E isso sendo mau socialmente, uma série de razões relacionais, até demográficas, não é o mesmo tipo de crise, é uma crise mais confortável, se quiser. Muito bem, João Maria, obrigado. Por ter vindo até cá, foi um gosto partilhar este último episódio com um liberal, mas também com um sportinguista. Portanto, essa é que é a parte importante. Exatamente. Por outro lado, foi um podcast semanal que vos acompanhou durante os últimos 2 meses. Foi produzido pela Telehouse e contou com a colaboração da Rafaela Gonçalves para a área do digital. Quero agradecer a ambos muito por terem colaborado neste projeto, mas também a quem esteve aí desse lado a acompanhar-nos durante os últimos 2 meses. Obrigado.